Queria que você fechasse seus olhos por um minuto. Queria que você, nesse momento, lembrasse de alguém, cara. Eu sei que Deus vai colocar alguém no teu coração. E eu queria que você orasse agora por essa pessoa. Eu queria que você clamasse por essa pessoa. Nós estamos aqui em nome de Jesus. E esse nome, aquele que te pegou, aquele que te libertou, aquele que sarou as tuas feridas, aquele que tocou você, Ele quer também tocar outras pessoas. Mas para isso, eu e você precisamos fazer um movimento. Nós temos uma movimentação necessária a fazer. E eu quero orar com você, porque talvez você já tentou de algumas formas acessar essa pessoa e falar do amor de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: a sua oração, a nossa oração pode ir agora de encontro a essa pessoa. Então feche os seus olhos. Não fique na expectativa, por favor. Por favor. Porque se você ficar na expectativa, a aparência que você me traz é como se Deus nunca tivesse feito nada para você. E eu tenho certeza que Deus já fez grandes coisas ao seu favor. Então lembre de alguém. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, Pai, eu quero te pedir que os céus estejam rasgados sobre essa cidade, Pai. Nós oramos agora, Senhor, para que toda potestade, Pai, vá embora em nome de Jesus, porque nós declaramos o Teu nome, Senhor, a autoridade que há no Teu nome sobre essa cidade. Então, Jesus, a cada irmão que está lembrando de uma pessoa, e não importa onde está, o meu pedido, a minha oração é que o Senhor vá de encontro a essa pessoa, seja no hospital, seja na casa, seja onde estiver. E a minha oração é que ele seja tocado agora, em nome de Jesus. Pai, talvez, Senhor, está alguém clamando agora nesse momento, perguntando se Tu realmente existe. Então faz prova, Senhor, da Tua existência nessa casa, nesse lar. Talvez, Senhor, agora nesse momento, enquanto os pais brigam, os filhos estão, Senhor, jogados ao chão e perguntando: será que Deus consegue me ver? Então, Senhor, se manifesta nesse lugar, porque tem um povo que clama a Ti aqui, Jesus. Nós queremos, Jesus, nós queremos Te ver, Pai. Nós queremos, Senhor, Te ver manifestado, Senhor, não só em nosso meio, mas em nossa cidade. Então, ei, Espírito Santo, invade essa casa, invade esse hospital. Leva cura, Pai, a esse acamado. Ei, leva a esperança, Pai, a esse que perdeu a esperança, Pai. Pega o perdido na rua, Jesus. Pega o perdido debaixo da ponte, Jesus. Pega o desamparado, Jesus. Pega ele em nome de Jesus. Vai lá ao encontro. Manda alguém, Jesus. Nós oramos e acreditamos em Ti, em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Vai lá, Jesus. Ei! Hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tu é a glória, e acima de todo nome está. Entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Não adianta nada nós estarmos aqui confortáveis numa cadeira sentado assistindo um bom culto, participando de um momento de adoração, de um louvor, se o teu coração não consegue se conectar com o Cristo que te salvou, cara. E essa conexão, ela não é um negócio porque você entra na área, isso vai te pegar de jeito, não. É uma vontade pessoal, é algo onde você diz: eu quero estar com Ele, cara. Então, por favor, joga sua incredulidade fora, em nome de Jesus. Rasga o céu nessa noite, cara. Rasga o céu nessa noite. Pastor, como é que eu faço isso? Eu faço isso colocando a minha incredulidade para fora, fechando os meus olhos, levantando as minhas mãos e dizendo: vem, Jesus, eu tô fácil hoje, pode me pegar, eu sou teu. Você é corajoso o suficiente de fazer isso? Você é corajoso o suficiente de fazer isso? Você é corajoso de se colocar nas mãos do Senhor nessa noite? Adore Ele, adore Ele, adore Ele, adore Ele. Ei!
Cristo. Beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, Deixa eu te falar uma coisa. Nós não queremos produzir nada em você, cara. Nós não queremos produzir nada em você, cara. Porque essa reunião vai acabar, mano. Esse som vai ser desligado e você vai embora, cara. E se você apenas movimentar e ligar-se ao céu apenas porque tem uma música cantando pra você, cara, que tipo de culto você está fazendo, cara? Por favor, cara, por favor, se desconecte. Se conecte com Ele, cara. Não olha para a tua realidade, mano. Não olha para a tua dificuldade, mano. O culto é para Ele. Esse é o momento teu e dele. Esse é o seu momento para Ele. A palavra vai vir, ela vai entrar no teu coração. Você vai receber uma palavra hoje, mas agora é para Ele. Agora é para Ele. E você tem que estar motivado, irmão, porque Ele não é apenas aquilo que eu admiro, Ele é a minha vida. Eu não merecia estar aqui, nós não merecíamos estar aqui, mas nós fomos chocados pelo seu amor. Então, por favor, cara, faça o seu culto. Faça o seu culto, cara. Rasgue o seu coração, cara. Rasgue os seus olhos. Volte a chorar. Volte a chorar, volte a adorar. Volte para esse lugar. E qual a beleza que existe em ti, eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Siga isso, siga isso. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo. Celebre o Senhor com as suas palmas. Aplauda ao Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Te assente, por gentileza. Obrigado, gente. Espírito Santo. Eu não sei se você entende isso, cara, mas chega a ser angustiante, cara, quando nós vimos uma igreja reunida, mano, que não entendeu o que é essa reunião. Eu tenho uma pergunta para te fazer. A pergunta é: o que você veio fazer aqui? Você veio cumprimentar alguém ou você veio adorar alguém, cara? O que você veio fazer aqui, cara? Tem um Cristo exposto a você, tem uma mesa com a representação do corpo e do sangue dele para você, cara. O teu pecado foi perdoado. Ele te deu a oportunidade de vida. Ele quis te dar uma nova chance. E o que nós fizemos com isso? Será que você está tão distraído assim? Chorele mandara lavastere. Chore catara lavastere. Chorele mandara lavastere.
Talvez, estou tentando, cara, mas não está dando. Talvez, cara, você orou tanto, cara, para Deus te tirar daquele lugar e Deus te tirou. Talvez você orou por aquele milagre aconteceu, cara. E o que você está fazendo com isso? O que você está fazendo com isso? Isso é uma pergunta do Espírito para você, cara. O que você está fazendo com as maravilhas que Deus está, o que Deus fez já na tua vida, mano? Que o nosso coração, que a nossa mente não se encontre distraída nessa noite. Que você permaneça, sabe, com um espírito de adoração. Que você permaneça no Senhor. Que você permaneça nesse lugar e você possa de verdade, cara, rasgar o teu coração, cara. Que você não esteja aqui por alguma coisa que Deus possa te dar, mas por quem Ele é, cara. Que você não esteja aqui, sabe, porque você acha legal. Ei, aleluia! Tu és belo, Jesus. Tu és belo. Se você soubesse, cara, o quanto é poderoso você ficar só com Ele. Se você soubesse o quanto é poderoso ficar com Ele. Esse silêncio entre você e Ele não existiria. Glória a Deus. Queria apresentar você que está aqui conosco. Você acredita de fato que a tua adoração sobe aos céus? Eu preciso te perguntar isso. Você acredita de fato que a tua adoração, que aquilo que sai dos teus lábios, que aquilo que sai do teu coração atinge os céus?
Deus marcou esse encontro contigo. O Senhor queria ver você, tuas lágrimas, cara. Como Ele tem saudade da tua voz, como Ele tem saudade da adoração, daquilo que sai de dentro de ti, cara. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo, Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar.
teu culto seria mais interessante se você conseguisse entrar no teu quarto. Entrar no teu quarto e fechar a porta não é o quarto físico da tua casa. É quando você entra dentro de você. Você não precisa de um pastor te ativando. Você não precisa de alguém te cutucando, de uma melodia sonora, não. Você entra nesse lugar e você diz: sim, Jesus, tu és tudo. Sim, Jesus, tu és tudo. De verdade, se Deus, se Cristo não entregasse nenhuma palavra nessa noite, apenas a presença dele seria satisfatória. E essa é uma pergunta para você: será que a presença de Jesus te satisfaz? Ou você ainda quer algo dele? Tudo que eu tenho é teu, Cristo, tudo que eu sou é teu, Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Será que há audácia no teu coração de você cantar essa canção? Tudo que eu tenho é teu. Você tem coragem disso? Cristo, tudo que eu sou é teu. Você tem coragem de abrir a boca e falar isso para ele? Filho, minha casa, Você tem coragem de destronar reis que estão no seu coração e colocar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores dentro de você? Pela última vez, tudo que eu tenho é Cristo, tudo que eu sou é teu, Filho, minha casa e meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o Cristo que você veio adorar nessa noite. Esse é o Cristo que você veio cultuar nessa noite. Faz sentido para você? Se você olhar a palavra de Deus, você vai ver a centralidade de tudo aquilo que a Bíblia descreve. De Gênesis a Apocalipse, é um pai e um filho trabalhando em harmonia. É um pai e um filho trabalhando para que nós fôssemos de novo resgatados. De alguma forma Deus, Ele nos dá oportunidades. É uma das coisas que tem pegado o meu coração, porque por muito tempo eu fui um cristão que nunca entendi isso, cara. Por muito tempo eu vivi dentro da igreja, mano, e muitas vezes com o microfone na mão, e eu não entendia isso. E sim, eu esperava uma oportunidade para falar de Jesus. Eu esperava, sabe, uma oportunidade, um microfone na mão e talvez até um chamamento de alguém para adorar a Jesus. Eu não entendia isso. Eu sempre estava esperando uma ferramenta humana para fazer aquilo que na verdade é espiritual. Mas quando isso rasga o nosso coração e de fato a gente entende o que é cultuar a Jesus, o que é adorar a Jesus. Adoração não é uma canção, é um estilo de vida. Eu adoro Jesus trabalhando, eu adoro Jesus com o meu casamento, eu adoro Jesus cuidando dos meus filhos, eu adoro Jesus com a minha vida. Então você não precisa, cara,
de nenhum tipo de mecanismo humano para adorar a Jesus. Você precisa entender e acreditar que Ele te salvou, que você entendeu o amor de Deus sobre a tua vida. Eu preciso entender o que a Escritura fala, cara, do começo ao fim. Eu preciso entender que Deus, quando olhou para tudo isso e era sem forma e vazio, como eu era, como você era. E aí de repente Ele olha para isso e através do poder da sua palavra, Ele começa a construir todas as coisas. Talvez, sabe o que está faltando para que você destrave? Talvez o que você está faltando é que você pare de distrações e comece a ouvir a voz de Deus soar no teu ouvido, dizendo assim: ei, eu te amo, eu te amo. Olha a Escritura, cara. Olha a Escritura. Olhe para a tua vida. Eu duvido que você não tenha pelo menos um testemunho para contar do amor de Deus sobre você, cara. Eu duvido que você nunca foi atingido pela bondade de Deus, cara. Você já foi atingido, mas o que nos falta agora é saber nos colocar nesse lugar de entendimento e dizer: sim, eu fui impactado pela bondade de Deus. Então agora o que me resta é fazer algo em troca. O que é que eu faço em troca? Eu adoro. Eu o adoro. Eu o adoro. Só que não, tem um padrão de culto que nós estabelecemos na nossa mente. O padrão de culto é: vem, canta 2, 3 musiquinhas, bate palminha, levanta, senta, pá. Vem o irmãozinho, desce o irmãozinho. Vem a irmãzinha, desce a irmãzinha. Vem o pastorzinho, desce o pastorzinho. Nós botamos um padrão de culto na nossa mente. E Deus está lá do céu dizendo: meu Deus do céu, que vontade de descer lá e dizer: lembra de quando eu passei por a terra, como é que eu cultuava? Porque enquanto uma cidade estava em festa, Ele desce num lugar onde tinha um paralítico já há muitos anos, 30 e poucos anos, jogado naquele lugar, assentado uma movimentação de água, e Jesus desceu ali para adorar o Pai. Como assim, pastor? Sim, era um culto que estava acontecendo. Jesus chega diante dele e diz assim: ei, você quer se levantar desse lugar? Só que sabe o que acontece comigo e com você? A resposta daquele paralítico é a resposta que muitas vezes nós damos para ele. Mas como? Se não tem ninguém que faça isso por mim. A cada estação desce um anjo aqui, movimenta as águas, mas não tem ninguém que me coloque nessas águas. Então como eu irei te adorar? Talvez eu não estou te julgando, mas eu quero esclarecer para você. Porque como eu te falei, eu já andei nesse lugar. Talvez o que te falta, na verdade, é você entender que Deus está em todo momento olhando para você, dizendo assim: ei, eu quero te tirar dessa situação. Deus está talvez de mãos estendidas, dizendo assim: ei, você quer voltar a andar? Ei, você quer ser curado? Ei, você quer abrir os seus olhos? Você quer voltar a ouvir? Eu estou aqui para que isso aconteça. E aí fica fácil adorar. Fica fácil cultuar, porque você vai na padaria e adora. Você vai no mercado e adora. Você vai trabalhar na segunda-feira, cara. E o emprego não é aquela baga, mas você entra e sai adorando. Por quê? Porque você que reconhece o senhorio de Deus sobre a tua vida. O filho começa a dar trabalho, você levanta a mão e adora. Por quê? Porque Deus te deu um. O casamento não vai aquelas coisas todas, mas você dobra os teus joelhos e adora pela esposa e pelo esposo que Deus te deu. Por quê? Porque Deus te deu. O espírito da reclamação sai. O espírito da orfandade começa a sair quando nós se posicionamos. Porque a ideia de Satanás é fazer você perder a tua identidade e roubar a tua adoração ao ponto de você se sentir órfão. Sabe qual é o pior sentimento da orfandade para mim? É aquilo que às vezes esse órfão, ele está no meio, inserido no meio de todos, mas se sente só. Tem muita gente que está com um rótulo, mas se sente só. Tem muita gente que está no meio, mas se sente só. Tem muita gente que até canta, mas se sente só.
O que é que Deus quer conosco? Deus quer instaurar a identidade de filho novamente, para que eu não me sinta só, porque a ideia de paternidade não é só que eu tenho um pai no céu, mas eu tenho um irmão, eu tenho irmã, eu tenho, sabe, uma igreja para chamar de minha. Como não me sentir pertencente a algo que é meu? Não, pastor, eu venho para visitar, eu venho para dar uma voltinha, eu venho só para pegar um culto. Não faça isso. Você está perdendo tempo de verdade. Você está tão distraído, cara. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele fez um exercício por mim e por você, cara. E qual é a resposta desse exercício? O que eu faço agora, sabe, com aquilo que Ele fez por mim? O que eu pego, como eu pego aquilo que Ele me entregou? Eu preciso entender que em todo tempo Deus está tentando me tirar desse casulo que eu me coloco diariamente. A figura de linguagem que a Bíblia descreve desde o começo é um pai e um filho trabalhando juntos desde o princípio. A ideia de Deus era a criação, sabe, de um jardim no Éden, para que Ele pudesse estar conosco todo o tempo. Essa era a ideia da criação. Deus em todo o tempo quer estar comigo e com você, e a pergunta que Ele nos faz diariamente é: onde você está, Adão? Por quê? Porque nós não se contentamos apenas em pecar, mas sim, ainda depois de pecar, vamos se escondendo de Deus. E sabe o que acontece? Os nossos esconderijos, eles são às vezes complexos, porque os nossos esconderijos são dentro de nós mesmos. É que eu sou assim, eu não sei fazer diferente, pastor. Talvez o que Deus está tentando fazer na sua vida e na minha vida é quebrar um padrão, cara, de comportamento que nós instauramos e chamamos de nosso. Talvez Deus está te matando mais um pouco, para que você viva a vida dele. Eu preciso entender isso. Como seria se esse amor que foi dado por Deus, como seria se esse amor, sabe, que foi dado por Deus pela nossa vida, nós não tivéssemos a opção de negar? Porque às vezes você fica aqui entendendo, e o pastor Dejaí começou a falar alguma coisa, eu sei que foi guiado pelo Espírito, e às vezes nós não entendemos por que Deus é tão insistente nesse amor para conosco, porque nós não nos aceitamos. Agora pense uma coisa, já pensou se você não tivesse o poder de escolha? Se Deus não tivesse te dado a oportunidade de você escolher, você seria obrigado a amá-lo. Irmão, se tem uma coisa que é ruim de fazer, é as coisas que são obrigadas. Deus agora olha para você e diz assim: eu te amo e dou meu filho por você. Eu te amo e dou a coisa mais preciosa que eu tenho por você. Você quer me amar? Você quer retribuir? Desde o Éden nós estamos correndo disso. Desde o Éden nós estamos, sabe, nos colocando para fora disso. Então pense comigo, se Deus agora obrigasse, como seria? Seria difícil, seria ruim, mas não, cara. Você tem a oportunidade, essa oportunidade ela é diária, de dizer: sim, eu quero Cristo, sim, eu quero Jesus, sim, eu quero ser filho de Deus. Não é sobre uma igreja, não é sobre uma religião, cara. É sobre o Cristo. Mas muitas vezes eu me coloco num lugar tão precioso, que eu digo: não, eu me mando, eu faço da minha vida o que eu quero. E aí você vive essa vida, eu vou usar esse termo, desgraçada. Porque uma vida desgraçada é uma vida sem graça. E o que nos leva a ser filho de Deus é a graça vertida na cruz do Calvário através de Cristo. Então sim, nós precisamos da graça. Que tipo de relação seria essa, cara, se Deus te forçasse a amá-lo? Que tipo de relação seria essa?
Mesmo tendo feito uma escolha, agora Deus te dá a oportunidade para que o homem se relacione com Ele. A adoração, mano, é quando você entende e se relaciona com esse Deus que te ama. A adoração não é uma movimentação de culto. A adoração não é um louvor cantado onde que você levanta a mãozinha e fica todo empolgado. Não, a adoração é quando você modela a tua vida para as coisas de Deus, para Cristo, para aquilo que Ele está, sabe, querendo de você. É quando você diz: olha, nada mais me satisfaz, mas sim apenas a presença dEle. Será que você consegue ser grato pelas coisas que Deus tem feito por você? Será que você consegue ser grato por tudo aquilo que Deus tem te dado nesse tempo? Será que você consegue ser grato pelo amor dele dado por você na cruz do Calvário? Pastor, mas eu não pedi para ele amar o mundo, mesmo assim ele amou. Pastor, eu não pedi para que ele me amasse, mesmo assim ele te amou. Então entenda uma coisa: a ideia de Satanás desde o início da criação é confundir você, para que você pense que Deus não sabe nada ao teu respeito. A ideia de Satanás desde o começo é trazer confusão, é trazer uma ilusão, é colocar uma fumaça dentro dos nossos olhos para que nós possamos achar que entendemos alguma coisa, quando na verdade nós não entendemos, porque Deus não se explica, Deus se experimenta. Enquanto nós estamos tentando, através de literatura, através de tantas coisas, entender Deus, Deus está tentando se relacionar comigo e com você desde o início de todas as coisas. Deus não se explica, Deus se relaciona. Só que quando ele se apresenta no lugar de relacionamento para você, quando ele se apresenta nesse lugar onde agora você precisa dar a parte, eu acho engraçado, porque os irmãos aqui que já passaram por essa fase do namoro, meu Deus do céu, quando eu conheci a vida, eu olhei para ela e disse: meu, vai que cai, né? Cara, quando eu cheguei perto, eu disse: e daí? Eu estava esperando um daí de lá também, entende? Às vezes você está assim com Deus, cara, você chega lá e Deus está assim para ti: ei, e daí? Só que você é aquela pessoa tímida. Deus está falando comigo. Ai, Deus está falando comigo, que vergonha. Quebra essa timidez em nome de Jesus. Deus quer alcançar o teu coração, cara, de modo diferente. Se eu fosse ficar com essa frescura toda, eu não estava casado, irmão, porque beleza não tem. Mas Deus foi bom, cara, e me deu coragem. Seja corajoso, cara, de você entender quem é Deus, cara, na tua vida. Você está comigo aqui? Pessoas estão sendo levadas a pensar que Deus é um cara mau, mano. Pessoas estão sendo levadas todos os dias a pensar que Deus é um cara ruim, cara. Como assim, pastor? Sim, é nossa culpa. É nossa culpa. Porque de fato nós não entendemos a beleza que há no Cristo e levamos uma vida triste, levamos uma vida desmotivada. A beleza do Cristo que nós colocamos para as pessoas tem uma cara feia. É uma situação onde que eu não consigo agora expressar para as pessoas o quão maravilhoso é servir a Jesus. É chorar com um sorriso no rosto. É estar no meio de uma situação difícil e glória a Deus. É não ter nada e muitas vezes ter, sabe, a dificuldade das coisas e você saber: eu sei que Deus está organizando as coisas. Porque uma vida que está na adoração, uma vida que está nesse lugar de adoração, meu irmão, ele sabe que ele pode passar pelo fogo, mas o fogo não queima. Ele sabe que ele pode entrar na água, mas a água não mata afogado. Ele sabe que em todo o tempo, por mais difícil que seja, Ele está conosco todos os dias. Por quê? Porque eu me relaciono com Ele. E quando eu me relaciono com Ele, eu entendo que Ele não mente. Eu entendo que não há nenhuma palavra que saia da boca dEle que não vá se cumprir. Então na minha relação entre eu e Deus, eu começo a ter um entendimento claro das verdades expressas por esse amor. Só que a nossa linguagem de amor, muitas vezes, ela quer interromper o percurso. E aí você diz: não, pastor, eu entendo diferente, pastor.
Pastor, eu não entendo esse amor porque eu nunca fui amado. E aí você começa a dar desculpas. Isso tudo é desculpas para você não experimentar o verdadeiro amor. Deus não é um cara mau. Deus é o nosso Pai que nos amou e nos deu o seu Filho por amor a nós. Então pare de mostrar a outros um Deus ruim. Parece que nós somos aquele filho aonde estamos sendo, disciplinados, corrigidos, onde o papai e a mamãe usam a vara. Pode usar a vara, tá? Até na Bíblia está escrito. Fica à vontade, só não vai devagar, né? É correção, não é quebrar um menino e a menina. Fica de boa. Não é para ir na empolgação, entendeu? Vai devagar, deixa a ira passar, chama de canto e aplica, correção. Mas às vezes Deus está corrigindo você e você está o quê? Você está brabo com Deus, cara. Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho 2 meninos. Meu mais novo é pouco vaso, muita unção. Então está sempre derramando, cara. É lindo de ver, aleluia. Deixa todo o pai todo arrepiado. E às vezes eu tenho que chegar para ele e tenho que dizer: ei, vem cá, o pai precisa te corrigir. Eu faço isso, mano. Vem cá, que o pai precisa conversar com você, cara. Você fez e não foi legal. Você passou desse limite. O pai fez um cercado de limites para você e você não obedeceu esse limite. Agora você precisa ser corrigido. Correção é reposicionamento. Correção é tirar desse limite, sabe, que ele ultrapassou, e colocá-lo de novo no lugar certo. Para quê? Porque eu preciso dar um destino para essa criança. Você acha que Deus está, te corrigindo de alguma forma? Por quê? Porque Ele é mau? Não, porque Ele te ama e Ele quer te dar um destino. Você está comigo aqui pelo menos para dar um amém? Você está entendendo o que eu quero falar? Então pare de fazer uma propaganda negativa. Irmão, os nossos cultos muitas vezes parecem até aquele jornal eleitoral, cara. Chato. Sabe aquela hora do Brasil, 6 horas da tarde, que todo mundo desliga o rádio? Às vezes o cara olha para uns crentes, cara, meu Deus, serve a Jesus? Isso diz que é crente, tem Deus no coração. Meu, que vida tribulada, que cara amarrada. Tem gente que não foi batizado em água, mano, foi batizado em limão, cara. Sabe aquele limão que bota na coca lá na P2 lá? Eu tava na banheira, cara, só pode. Então assim, ó, pare de fazer uma propaganda errada, cara, de Deus, cara. E deixa eu ser muito claro com você, eu não é isso aqui que eu queria pregar. Não é isso aqui que eu queria pregar, mas o Espírito Santo precisa te informar essas coisas. Sabe o que muitas vezes eu e você precisamos hoje fazer, cara? De fato. E sabe por que nós expressamos mal o nosso Deus? Porque nós não nos relacionamos em espírito, em verdade com Ele, cara. O nosso relacionamento é superficial. É aquele que nós chamamos de amigo, mas de fato eu não sei nem o sobrenome dele. Você está comigo aqui? É aquele que eu digo que eu sou íntimo, mas eu não sei o número do sapato dele. É aquele que eu digo que eu o conheço de verdade, mas eu não sei as suas preferências. Que tipo de conhecimento sobre o Espírito Santo você tem tido? Que tipo de relacionamento você tem? Irmão, deixa eu te falar, eu me relaciono com a minha esposa. Eu gosto. Irmão casado, cara, todo sorridente, hein? Amanhã é culto de homens. Glória a Deus. Irmão, é maravilhoso. Mas já pensou se um dia ela me perguntasse um negócio da nossa intimidade e eu não soubesse, o que aconteceria? Tem umas irmãs fazendo assim, tá tudo certo, irmãs, fica tranquila, calma, no final dá tudo certo. Eu preciso entender que intimidade, meu irmão, se dá na relação, cara. Eu não posso ter intimidade fora de relação, cara. Então antes de tudo eu preciso estabelecer uma relação com Deus. Eu só consigo estabelecer essa relação com Deus através do Filho. Se o Filho não se relacionar comigo, ou eu não me relacionar com o Filho, eu não consigo chegar a Deus. Ele mesmo foi claro em dizer: ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Só que a gente acha que isso é só para o momento de conversão, é só para o momento que disse: uau, estou aqui, agora eu sou crente, sou da Mevã Tijucas, agora, uau, botei até uma cara de crente já, está tudo certo. Não é só para esse momento. Esse relacionamento, essa porta, essa passagem, ela precisa ser diária. Por todo o tempo eu estou passando nesse lugar do relacionamento, irmão. E deixa eu te falar, precisa ser prazeroso. Precisa ser prazeroso. Porque o que Deus está tentando criar em nós, meu irmão,
aquilo que Deus está tentando imprimir em nós é aquilo que foi descrito lá no começo de todas as coisas, antes do pecado. Só que é muito mais propício a minha carne pender ao pecado do que pender à adoração. Você está comigo aqui ainda? Deixa eu te fazer uma simples pergunta. Você quer saber o quanto Deus te ama? Sim ou não? Olhe para a cruz. Não esqueça, nós estamos com a mesa da ceia aqui. Minha palavra foi embora. Nós vamos cear, gente. Vem para cá louvar. Você quer saber o quanto Deus te ama? Olhe para a cruz. Você quer saber o quanto, sabe, Deus, Ele é capaz de fazer coisas loucas por você? Olhe para a cruz. A cruz é a sua resposta. O amor de Deus pelo mundo, ele não foi falado. Não foi alguém agora dizendo, eu te amo. Não, foi alguém provando do amor dele. Foi alguém agora se colocando e dizendo assim, eu te amo ao ponto de me entregar por você, de morrer por você. Isso precisa causar alguma coisa dentro de nós. O amor de Deus pelo mundo não foi falado, ele foi demonstrado. Deus não enviou nem ouro, Deus não enviou anjos, Deus não enviou tesouros. Ele enviou o Filho. O que ele tinha de mais importante foi isso que ele enviou. Minha pergunta para você é: o que você tem desejado? Será que você tem desejado o Filho? Ou você está naquela conversa, poderia ter mandado ouro, poderia ter mandado um anjo, poderia ter mandado qualquer outra coisa. Qual é o teu interesse? Porque aquilo que você se relaciona, aquilo que você adora, você se torna. E às vezes nós temos, sabe, uma dificuldade de entregar, de entender isso, de entrar nesse lugar. Porque a nossa mentalidade escrava, sem identidade, a nossa identidade, a nossa mentalidade órfã, nos leva a rejeitar tudo e todos. Irmão, a coisa mais difícil que tem é você chegar numa pessoa que se sente excluída, tentar incluí-la. A coisa mais difícil que tem é pegar uma pessoa que está, sabe, fora de qualquer tipo de contexto e tentá-la colocar dentro de um contexto. Ela tem dificuldade de se encaixar naquilo. E deixa eu te falar, esse lugar de adoração, esse contexto onde eu tenho que me inserir, sim, é difícil, mas é possível. É um mecanismo onde eu decido de entrar. Como assim, pastor? Sim, sou eu. Porque o ato dele para conosco já foi feito, agora só falta a contrapartida. E o BO todo está na contrapartida. Porque sempre na contrapartida, o diabo quer meter o galho e deixar nós. Não era para falar galho, né? Não, escapou. Você está comigo? Hoje pela manhã eu li um texto para ser em João. E eu pedi para que os irmãos da manhã pudessem pegar esse texto durante a semana e pudessem de fato lê-lo. Ler esse texto. E eu queria te pedir a mesma coisa. João no capítulo 6, verso 42. Foi o texto que eu li para a ceia hoje pela manhã. Eu queria que você, durante essa semana, pudesse viajar nesse texto. Você pudesse mergulhar nesse texto. E eu sei que o Senhor vai te dar revelações. O verso 42 começa falando: eles diziam: esse não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como ele pode dizer que desceu do céu? Aqueles saduceus, fariseus estavam, sabe, olhando para aquilo e diziam: peraí, esse não é o filho da Maria? Não é o filho do Zé? Esse não é o Maico, ali de Tijucas? Esse não é a Maria, o José, ali de Tijucas? Esse ali não é o fulano, ciclano, beltrano? É? Como assim pode dizer que ele encontrou o Cristo? Eles diziam: este não é Jesus, o filho de José?
não conhecemos o seu pai, a sua mãe, como ele pode dizer, desci do céu? Jesus respondeu: parem de me criticar, parem de falar essas coisas, parem de agir assim. Era quase se ele tivesse assim: ei, aproveite e me sintam. Isso para mim é um chacoalhão para os nossos dias, porque nós temos uma dificuldade enorme, sabe, de olhar e não criticar. E eu estou falando da tua relação pessoal com Cristo. Porque, pastor, eu não entendi. Às vezes nós começamos a entrar nos nichos de reclamações pessoais. Não, eu não falo com Deus, eu não tenho horas de oração por isso, por aquilo. E eu boto um monte de desculpa. Eu não adoro a Jesus de uma forma de liberdade, porque eu não aprendi assim. E aí você começa agora, sabe, a se autocriticar. E sabe, Jesus está falando nessa palavra aqui: ei, pare de me criticar. Verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vê a mim. Verso 46. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Em verdade lhe digo que aquele que crer tem a vida eterna. Eu vou repetir. Em verdade lhe digo que aquele que crer tem a vida eterna. Verso 48, ele grita, ele exalta, ele fala: eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem ele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Era Jesus falando. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comer? Jesus é paciente, né? Ele vai lá e responde de novo. Verso 53. Jesus disse: em verdade lhes digo que, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem no seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Tem um mecanismo aqui, sabe, que precisa estar na nossa vida para que isso funcione. E eu vou repetir porque você precisa entender, isso precisa ser gravado no seu coração. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, fica em mim, se estabelece em mim e eu nele. Então é muito mais do que você levantar suas mãozinhas e orar: Deus se manifeste em mim. Não, é você permanecer nele. Mas está todo mundo tentando me tirar desse lugar, fica nele. Está todo mundo tentando me arrancar daqui, fica nele. Verso 57. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Viverá por minha causa. 58, e o último que eu quero ler. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Minha oferta para você nessa noite não é uma palavra que vai encher os teus olhos de lágrimas e os seus braços de arrepios. Não, é uma palavra que vai fazer você se alimentar e ter vida. Um lugar onde você vai experimentar o Cristo de verdade. E esse lugar você nunca mais vai querer abandonar. Esse lugar que vai fazer você recusar tudo aquilo que você já teve desejo de atrair para você.
Um lugar aonde você vai querer permanecer nele e ele em você, e isso vai se tornar um ato de adoração, e você vai se tornar cada vez mais parecido com ele. A atitude da igreja do Senhor dos últimos dias não pode ser uma atitude de pessoas órfãs, querendo de alguma forma chamar a atenção do mundo. Deixa eu te falar, você não vai chamar a atenção do mundo. Você vai se manifestar nele, porque você é filho. E o mundo vai olhar para você e vai dizer: nossa, que loucura é essa? Pois é. Eu vou repetir novamente, porque isso precisa virar uma verdade em você. Pare de querer achar que o mundo vai, querer Jesus, que o mundo aguarda a volta de Jesus. O mundo não aguarda isso, cara. A palavra de Deus não fala sobre isso. Que isso, pastor? Não, quem aguarda é a igreja. Quem aguarda é a igreja. O que o mundo aguarda? Romanos vai falar. Tem uma manifestação que eu e você precisamos fazer. Sabe quando é que a gente se manifesta? Quando a gente entende quem somos. O entendimento de eu sou filho de Deus é que traz a resposta que o mundo tanto precisa. Então pare de fazer um culto meia boca. Pare de colocar uma imagem ruim de Deus para fora. Pare de fazer as pessoas achar que Deus, esse Deus que você serve, é um cara ruim, é um cara mau, um cara azedo, um cara que está louco para castigar alguém. Deus não está a fim de castigar ninguém. Deus mandou o seu filho para trazer salvação, cara. Mas ele precisa dos filhos, que os filhos despertem, que os filhos acordem. Você acha que nós estamos indo fazer Jesus na rua na semana que vem? Por quê? Porque nós queremos fazer evento na cidade? Não, nós queremos proclamar o nome daquele que nos salvou. Nós queremos dar a oportunidade para os outros de nos ver, sim, manifestar o nome daquele que nos salvou nas ruas, sim. Por quê? Porque tem um monte de gente chorando, cara, precisando de ajuda. E nós estamos assentados, cara, imóveis. Nós estamos paralisados. E toda vez que nós viemos no culto, nós queremos: Senhor, abençoa a minha semana. Ele já te abençoou com tudo, cara. Ele deu um filho por você. Tudo que você precisava, tudo que eu precisava, a cruz me deu, cara. Tudo que eu preciso, cara, tudo que você precisa está, na pessoa do Cristo, cara. Mas eu quero coisas. Eu quero coisas. Eu não estou falando para você, cara, parar de trabalhar, fechar a tua empresa, sair do teu trabalho, sair do teu emprego e ficar só, não, cara, adora o Cristo lá naquele lugar que você está inserido. Faça as pessoas do teu trabalho olharem para você e dizer: cara, eu preciso pedir uma oração para esse cara. Eu preciso, pai, estou passando um negócio lá, eu preciso pedir uma oração para essa mulher. Seja você aquele que o teu funcionário vai chegar, o teu colaborador da tua empresa vai chegar e vai dizer assim: você ora por mim. Que o desejo dessa pessoa chegar em você não seja pelo um aumento salarial, mas sim por aquilo que você carrega, porque nenhum dinheiro paga aquilo que você ganhou do Cristo, cara. Nenhum dinheiro paga. Que você seja audacioso ao ponto de celebrar aquilo que você às vezes está passando. E às vezes é derrota, mas você celebra porque você sabe que aquela frustração daquele dia, daquele tempo, na verdade é um livramento. Porque se eu entendo que Deus cuida de todas as coisas, você entende isso? Deus cuida de todas as coisas. Então até as coisas ruins que acontecem estão no controle de Deus. Por que chorar por isso? Por que chorar por essas coisas? Vem cá o pessoal que vai me ajudar a distribuição da ceia, por gentileza. Teu sangue leva-me além, em todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue.
cruz, mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Diga isso. Vamos orar pelos alimentos. Essa mesa que está posta aqui, ela não é uma mesa desta igreja. Essa mesa que está posta aqui, ela não é uma referência porque você foi bonzinho o mês todo, então agora, pela bondade que há em você, você é merecedor de um cálice sim. Não, não é isso. Paulo deixa claro aos coríntios que esta mesa precisa trazer à minha memória, à sua memória, o sacrifício de Cristo na cruz. Essa memória não é de quanto eu sou bonzinho agora porque eu vou na igreja. Não, mas é o entendimento claro de que eu sou um pecador, mas eu tenho um Cristo que através do seu sangue me salvou dos meus pecados. Então essa mesa é um convite para nós participarmos. Eu falei hoje de manhã e usei a instrução de Jonas, e eu vou usá-la novamente. Jonas foi um cara que recebeu uma palavra de Deus, um profeta, e de repente aquela instrução não fez sentido com a sua realidade. Não fez sentido com a sua realidade, porque Deus fala ao coração de Jonas e disse: ei, vai para Nínive. E ele olhou e disse: não vou, aquele povo não merece, aquele povo não é legal, não vou para outro lugar. Às vezes nós olhamos para a mesa do Senhor e nós queremos, sabe dizer o quê? Calma aí, Deus, você não sabe quem é que pode participar desse negócio aqui, então eu vou selecionar. E aí eu boto uma cancela. Aí eu olho para o Gustavo e digo: Gustavo, deixa eu olhar a tua vida, pode comer. Aí eu abro a cancela, Gustavo pega o copinho, eu fecho a cancela, porque tem um próximo. E aí eu chego: Jael, tu não vai comer, tu não vai. Fechei a cancela para você. Irmão, quem sou eu para fazer isso? Se Cristo morreu de braços abertos por mim e por você, cara. Paulo estava tentando colocar essa ideia em prática na igreja de Coríntios, e estava dizendo assim: ei, entenda que esta mesa lembra do sacrifício do Cristo na cruz. Então não somos nós, mas sim todo aquele que entende isso. Eu tenho um convite para te fazer. Meu convite é para que você não seja Jonas, o julgador de quem pode ou não pode, mas que você olhe para você mesmo assim: ó, sim, eu posso, porque eu entendo que Ele me amou primeiro. E o meu convite para você participar da ceia não é uma crítica, mas é um entendimento. Nós chamamos muito tempo isso daqui de Santa Ceia. Não tem pecado, ok? Claro, mas eu preciso trazer o entendimento, trazer luz, porque é o que a Bíblia fala. A Bíblia é luz para os nossos olhos, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119. Quando eu digo que é Santa Ceia, eu santifico algo que na verdade lhe traz uma representatividade, e não é um instrumento que Deus colocou na terra agora para me tornar santo. Sabe por quê? A palavra santo não significa que você é especial, significa que você é separado. Você está comigo aqui ainda? Então na verdade esse ato aqui na frente aqui é para que você tenha o entendimento claro que eu e você não merecemos, mas através do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, Ele nos dá a oportunidade. Por isso Paulo, por isso as Escrituras, por isso nós colocamos ceia do Senhor. E eu tenho um convite para você participar da ceia nessa noite. Levante suas mãos para cá, nós vamos orar pelos elementos. O pão que simboliza o corpo, o suco da vide que representa o sangue. Pai, nós apresentamos os elementos, Senhor, nessa noite, Pai. Tudo é para louvor do Teu nome. Senhor, o pão que simboliza o Teu corpo,
o suco da vida, Pai, que simboliza o teu sangue. Nada além do sangue de Jesus. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, e Ele venceu para sempre. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre. Diga! Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Eu quero voltar ao verso 27 e lê-lo novamente para que você tenha um entendimento claro. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Essa expressão de indignidade, ela não diz respeito ao seu pecado. Nós somos pecadores, sim, somos perdoados todos os dias. É quando eu não reconheço o porquê eu estou fazendo isso. É quando eu não reconheço essa mesa e não sei o que ela celebra. Quando eu acho que essa mesa celebra apenas como eu fui bonzinho durante o mês todo. Não. Um dia tentaram colocar esse pronome no meu Senhor, em Jesus, e ele disse: não, bom é meu Pai. Bom é meu Pai. Ele era perfeito. Então que o corpo de Jesus te leve a um lugar onde você tem um entendimento claro de quem Ele é, cara, sobre a tua vida. Que essa mesa, na verdade, arranque a orfandade que tenta invadir o teu coração e te reposicione como um filho. Que você possa olhar para dentro de você e dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e por isso eu enalteço, eu adoro o nome dEle. Aquele que não comer deste pão sentirá fome, mas aquele que comer, foi a leitura que nós fizemos,
ficará saciado. Se você quer parar de sentir fome de algumas coisas que não faz mais sentido para a tua vida, experimente do pão da vida. O pão da vida vai saciar toda a fome que você tem. Participamos em nome de Jesus. A terra estremeceu, E nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou e Ele venceu para sempre. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice, é o Novo Testamento. Este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Queria que você saísse do teu lugar. Nós temos uma prática nessa casa. Nós sempre trocamos o nosso cálice e dissemos: eu tenho comunhão contigo. E aí você entende que Deus, sai do teu lugar, irmão, vai trocando. Isso, não perca tempo não, tenho comunhão contigo, meu querido. Só não precisa parar o som, glória a Deus. Tá aberto. Vou trocar contigo de novo, tá aberto. Isso. Sai do teu lugar, sai do teu lugar. Se abrir e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? E Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Diga isso! Para sempre exaltado é, Pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Jesus é bom, não é? Que dá uma estragada é a caravana, rapaz. É o fã-clube que dá uma estragada, mas tá tudo certo. O Senhor tem perdão para nós todos hoje. Glória a Deus. Quando você tem um entendimento claro, mano, do que o sangue é capaz de fazer na sua vida, mano, tudo se transforma. A tua adoração para de ser apenas palavras largadas aos ventos, mas sim elas se tornam em atitude. Você começa a imitar os princípios e o jeito que Deus faz. Deus não falou que te ama, Ele te provou que te ama. Deus, Ele não ficou com um discursinho romântico para você, não. Ele deu o seu filho por você.
Jesus não ficou de falácias, sabe? Ai, mandando cartinhas de coraçãozinho para você. Não, cara, Ele morreu de braços abertos na cruz do Calvário para nos salvar. Se isso não é prova de amor, me explique o que é. Então pare de apenas falar, viva. Se comprometa. Esteja envolvido com o amor dele, cara. Que a sua vida reflita o amor de Deus, cara. Que os seus lábios não tenham apenas canção, mas tenham adoração. Que a sua vida espelhe o Cristo que te salvou. Participemos todos, em nome de Jesus. Você pode dar um brado de vitória nessa noite. Você pode celebrar com suas palmas. Ei! O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro. Como é bom entender o que o Cordeiro fez por mim e por você. Oh, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? De fato, o meu coração é esperançoso que essa igreja, ela não é apenas uma igreja cheia, mas ela é uma igreja que derrama o óleo do Espírito Santo. Eu de fato, eu creio e acredito fielmente que vocês não são apenas pessoas que frequentam um clube, que frequentam uma igreja, que frequentam um galpão com cadeiras dentro, mas sim, vocês são filhos de Deus que se manifestam nessa terra. Mano, o culto de hoje é uma forma fácil de se envolvermos e de entregarmos ao Senhor. Mas o culto de verdade é amanhã. É amanhã, quando tudo quer te colocar ao contrário. Quando tudo quer te colocar na direção contrária, o quanto você vai estar disposto a adorá-lo. Eu tenho uma frase, eu quero deixar ela com você para que você entenda. O culto não acaba. A reunião encerra. Nós já vamos encerrá-la. Mas o culto não acaba. Não apague aquilo que está ardendo no teu coração. Não jogue água sobre o fogo, meu irmão. Eu sei que há lenha ainda para queimar dentro de você. Eu sei disso. E deixa eu ser muito claro com você. Essa cidade precisa, cara, disso que queima no teu peito. Essa cidade precisa daquilo que tem dentro de você. Eu não sei se você entende, mas se somente nós que estamos aqui nessa noite sairmos daqui e manifestarmos esse Cristo a qual nós cantamos essa noite, a qual nós ouvimos uma palavra sobre Ele, se apenas nós fizermos isso, como será o amanhã daqueles que ainda não conheceram esse Cristo? Pense que você carrega a oportunidade de alguém que ora. Pensa que você é a resposta de a oração de alguém agora nesse momento. Deus, se tu existe, me ajuda. Aí Deus toca no teu coração e você sai para ser a ajuda daquele que precisa. O culto não termina, que termina a reunião. Mantenha-se no altar da oração e da adoração.
Que a graça do Senhor Jesus, a comunhão bendita do Espírito Santo, esteja com você, com a tua família, com tudo aquilo que leva o teu nome e o teu sobrenome. Que você seja uma bênção aonde você estiver. Que essa semana seja uma semana extraordinária no Senhor. E que você em todo tempo adore ao Senhor Jesus.